Em nosso estudo de hoje é a última lição do livro Estude Viva, é a 40.2 e tem por título Espiritismo em sua vida. Reflita na importância do Espiritismo em sua encarnação. Confrontemo-lo com as circunstâncias diversas em que você despende a própria existência. Corpo, engenho vivo em que você recebe com os tributos da hereditariedade fisiológica em caráter de obrigatoriedade, para transitar no planeta por tempo variável, máquina essa que funciona tal qual o estado vibratório da sua mente. Família, grupo consanguíneo a que você forçosamente se vincula por remanescentes do pretérito ou imposições de afinidade com vistas ao burilamento pessoal. Profissão, quadro de atividades constrangendo-lhe as energias à repetição diária das mesmas operações de trabalho, expressando aprendizado compulsório, seja para recapitular experiências imperfeitas do passado ou para aquisição de competência em demanda do futuro. Provas, lições retardadas que nós mesmos acumulamos no caminho, através de erros impensados ou conscientes, em transatas reencarnações e que somos compelidos a rememorar e reaprender. Doenças, problemas que carregamos conosco, criados por vícios de outras épocas ou abusos de agora que a lei nos impõe em favor do nosso equilíbrio. Decepções, cortes necessários em nossas fantasias provocados por nossos excessos aos quais ninguém pode fugir. Inibições, embaraços gerados pelo comportamento que adotávamos ontem e que hoje nos cabe suportar em esforço reeducativo. Condição, meio social merecido que nos facilita ou dificulta as realizações, conforme os débitos e créditos adquiridos. Segundo é fácil de concluir, todas as situações da existência humana são deveres a que nos obrigamos sob impositivos de regeneração ou progresso. Mas a doutrina espírita é o primeiro sinal de que estamos entrando em libertação espiritual à frente do universo, habilitando-nos pela compreensão da justiça e pelo serviço à humanidade a crescer e aprimorar-nos para as esferas superiores. Pense no valor do Espiritismo em sua vida. Ele é a sua verdadeira oportunidade de partilhar a imortalidade desde hoje. Gente, isso aqui para fazer um curso, uma terapia de grupo, seria uma coisa assim espetacular, porque se a gente pudesse perguntar para cada um, e cada um que me ouvia agora fizesse uma reflexão, o que o Espiritismo trouxe de mudança na minha vida. A mudança na minha vida foi absurda, enorme, a partir do momento que eu comecei a conhecer a doutrina espírita. E por quê? Porque a doutrina espírita ela me situou dentro da minha realidade de espírito. Ela vem mostrando para a gente, né, como diz lá no capítulo 5 do Evangelho, quando vai falar das aflições, bem-aventurados aflitos, ele fala assim, o homem que está vivendo aquele momento e achando que a alma foi criada agora no nascimento e quando morrer acabou para sempre, a sorte dele está determinada para sempre, ele vai ter muita ansiedade, muita agitação, ele vai ter uns sentimentos. Agora, quando eu olho, peraí, não, eu sou imortal, eu fui criado por Deus numa condição muito simples e vou chegar à perfeição um dia, querendo ou não querendo, porque a lei de progresso é para todo mundo vai chegar à perfeição. Então, eu estou vivendo agora experiências que estão me fazendo evoluir. Gente, isso é consolador demais. Né? O consolo, principalmente, né, ele se deve ao fato da gente acabar destruindo de uma vez por todas aquela ideia de céu e paraíso ou inferno para sempre. Né? Então, o que acontece? A gente começa a ver essa natureza espiritual e eu começo a me olhar de cima, como se aqui fosse uma maquete, e eu estivesse inserido e começo a estudar com detalhes, qual está sendo o meu papel, qual é o uniforme que eu estou usando, esse corpo aqui, né? Então, essas definições são espetaculares, né? Foram 8 definições que, nesse caso aqui, André Luiz trouxe para a gente, porque a gente sabe que esse livro aqui no Estude Viva é uma lição escrita por Chico, uma lição escrita por Valdo Vieira, 2 médios que já desencarnaram, né? E os Espíritos é uma lição escrita por Emmanuel e outra por André Luiz. Quando ele vem falar do corpo, ele fala engenho vivo que você recebe com tributos da hereditariedade fisiológica, sim, em caráter obrigatório. Então eu fico imaginando assim, né? Eu como espírito, ó, há várias moradas na casa do Pai, o universo, o pluriverso, o multiverso é o meu lar. E aí eu estou, de repente, de transição
de um lugar para o outro. Quando eu chego aqui na Terra, esse espírito aqui atrai tudo aquilo que tem de matéria nele para poder criar as formas, o que a gente até vai chamar de perispírito de maneira equivocada, que na verdade é o perispírito, ele está sempre no espírito, né? Ele que atrai essa matéria, mas como a gente vê aquilo ali, a gente acha que ali é o perispírito, né? Mas tudo bem. Aí você atraiu para você e daqui a pouco você vai reencarnar usando esses elementos da matéria. Mas eu, na verdade, eu não sou esse corpo aqui, não sou. Mas estou usando agora por necessidade. É interessante que os espíritos falam até pra gente, ó, tem doenças ainda na alma que não vieram para o corpo ainda, porque a gente não está preparado ainda para resgatar, vai chegar o momento certo. Quando vier o momento certo, aí a alma, o espírito mesmo envia para esse perispírito e daqui a pouco quando vier o corpo físico, ela vai se manifestar no corpo físico para eu tratar. Olha que coisa interessante, né? Mas esse corpo aqui é o vaso sagrado, como diz Paulo de Tarso, eu tenho que cuidar dele, mas o mesmo Paulo de Tarso, na segunda epístola aos Coríntios, ele fala lá, uma coisa é o corpo físico, outra coisa é o corpo espiritual. A natureza de ambos é muito diferente. Depois fala família, ó, é o grupo em que a gente está forçosamente se vinculando, ou por remanescentes do pretérito, resgates, alguma coisa por fazer, ou afinidade com vista ao progresso, ao burilamento pessoal. Aí depois fala, profissão é o lugar onde eu vou ficar repetindo atitudes para poder estar adquirindo patrimônios intelectuais e morais também. As provas, lições retardadas por nós mesmos ou novos aprendizados. Doenças, é muito interessante a gente ver como a doutrina espírita nos situa. A gente, por exemplo, né, quando recebe a notícia de que está tendo uma doença, fala, essa doença que está vindo para mim, ela está vindo para mim como... por mais paradoxo que possa parecer, por presente de Deus. Ela está dando agora a oportunidade de eu me reeducar, de eu tratar, para poder chegar do outro lado daqui a pouco com o meu perispírito, né, o corpo que realmente interessa. Porque esse corpo aqui, ó, você pode mutilar esse corpo, desde que o espírito consiga progredir, consiga trazer luz, ótimo. Então tem muitas doenças que vêm para cá para o corpo, expurga aqui, mas quando o espírito sai leve. Então quando a doença vem, eu, às vezes não vou compreender a razão dela, mas ela vai estar, como diz aqui na definição, né? Ou em causas atuais, realmente, excessos de todos os gêneros, ou em causas do passado. Quando são causas do passado, melhor ainda, que é para reeducação mesmo. Decepções, é interessante, né? Cortes necessários em nossa fantasia, provocado pelos nossos excessos. O mesmo André Luiz, ele tem uma definição naquele livro Busca e Acharás, que é muito interessante. Ele fala, desilusão é um encontro com a verdade. Foi você que fantasiou. A desilusão está só te convidando agora, vem para cá, para a realidade. As inibições são embaraços criados para poder nos colocar em situação educativa. Então é interessante, ó, eu estou aqui nesse corpo físico enquanto espírito, estou inibido. Esse corpo físico aqui limita o espírito. Vocês querem saber como? Vamos ler o livro dos espíritos, vamos estudar. Se eu tivesse desencarnado agora, eu queria ir lá para a Central do Brasil. Eu fechei os olhos, pensei na Central do Brasil, a locomoção é com a velocidade do pensamento. Aqui eu preciso pegar ônibus, trem, carro, preciso... Olha como é que eu estou inibido aqui. Eu quero me comunicar, se eu tivesse desencarnado, eu me comunico com o pensamento. Também me comunico com o pensamento aqui, principalmente com aqueles que estão desencarnados. Mas os encarnados estão muito ocupados, nem todos conseguem captar e perceber o meu pensamento ao mesmo tempo. Mas é uma inibição também. E depois ele coloca, por fim, condição. É o meio social merecido, é o lugar que a gente está vivendo agora, com condição, né? Meio social merecido, que nos facilita ou dificulta as realizações conforme os débitos e créditos adquiridos. Às vezes dificulta, mas quando dificulta, a gente vai botar na cabeça, o mérito está na razão da dificuldade. Quanto mais difícil, maior, mais gostosa a vitória depois. Então, a gente pensa mesmo desses 8 conceitos que foram expostos aqui, como a doutrina espírita modificou a nossa maneira de ver a vida e vai trazendo, sim,
uma tranquilidade no nascer, morrer, renascer, progredir sempre. Tal é a lei. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.